Se você quer começar a investir, mas não faz ideia de como montar uma carteira de investimentos, esse é o vídeo que vai jogar uma luz sobre esse assunto que você estava tanto esperando. A primeira coisa que você precisa entender é que é muito simples investir, e quando você entende a importância disso na sua vida, é como se você tivesse sido picado por um bichinho. Você fica eufórico para começar logo e acelerar o processo. Mas aí vem o primeiro balde de água fria. Você se depara com um monte de informações, tem que abrir conta na corretora, são várias opções, você fica com medo de perder o dinheiro e acaba ficando paralisado. E essas dúvidas são totalmente normais, todo mundo que começa passa por isso. Assim como também é absolutamente normal você buscar uma vida mais tranquila através dos investimentos, fazendo o dinheiro trabalhar para você. Então, nesse vídeo eu vou tirar essa paralisia, acabar com a sua insegurança para que você comece o quanto antes. Bom, a primeira coisa que eu quero te falar para passar tranquilidade é que a carteira de investimentos ela é montada de acordo com a sua realidade. Qualquer iniciante pode montá-la e é possível com pouco dinheiro. Sim, pouco tipo R$500. O importante é começar e colocar o tempo a seu favor. Segundo, não existe um modelo padrão de carteira de investimentos. As pessoas têm perfis diferentes e nada impede que ao longo do tempo você vá fazendo ajustes. Por exemplo, você vai ganhando mais conhecimento conforme o tempo passa e vai ficando com um perfil mais arrojado. E aí, aos poucos, a sua carteira vai ganhando mais renda variável. Eu costumo falar que carteira de investimentos é igual a digital. Eu tenho a minha, cada um tem a sua e ninguém tem nada a ver com isso. Então, eu vou aqui explicar uma estrutura de carteira vencedora que qualquer um pode seguir. E para que ela seja vencedora, você precisa respeitar o princípio da diversificação. Essa será a sua arma mais forte para minimizar os riscos. Isso garante que se em um ano específico uma classe de ativos não for bem, outras classes de ativos podem compensar e no montante final você sai ganhando no longo prazo. Então, respeitando a diversificação, toda boa carteira de investimentos possui essas duas classes de ativos, renda fixa e renda variável. Tá, João, mas o que é renda fixa, renda variável? Renda fixa é aquela que não varia e renda variável é aquela que varia? Não é bem assim a explicação. De forma bem simples, investimentos de renda fixa nada mais são do que contratos de empréstimo. Imagina que você empresta R$100 para um amigo seu. Ele vai te pagar de volta esses R$100 mais uma taxa de juros, conforme o tempo que ele levou para te pagar de volta e o risco de inadimplência, de não conseguir pagar de volta esses R$100. Imagina que você vai esperar um ano para receber esse dinheiro de volta. Isso tem um preço. E o preço é os juros que ele vai te pagar de volta. E aí vocês combinam através de um contrato o quanto que ele vai te pagar. Vamos supor que sejam juros de 10%. Se eu te emprestei R$100, daqui a um ano você vai me devolver 110, exatamente 10% em cima do 100. Então você tem uma previsibilidade de tempo que você vai receber o dinheiro e de juros que você vai receber. Então todo investimento de renda fixa é um empréstimo. Você investiu em títulos públicos, você emprestou o dinheiro para o governo. Você investiu num CDB, emprestou o seu dinheiro para um banco. Investiu numa debenture, você emprestou o seu dinheiro para uma empresa privada, que não seja financeira como um banco é. Já na renda variável, ela não é um empréstimo de dinheiro. Ali você está negociando alguma coisa, comprando para vender depois, quando você quiser, com lucro ou com prejuízo. Por exemplo, um imóvel, você compra ele pode valorizar ou desvalorizar. Você compra no intuito de ganhar dinheiro. Mas, se acontecer alguma coisa com o mercado, ele pode perder o seu valor. Funciona assim nos fundos imobiliários. Você está investindo em imóveis.
Por exemplo, um fundo de shoppings. Quando veio a pandemia, os shoppings foram fechados e esses fundos imobiliários sofreram. Uma ação na Bolsa de Valores, você está comprando um pedacinho de uma empresa. Se ela tiver uma boa gestão, tiver lucro, ela se valoriza ao longo do tempo, depois você vende aquela ação que você comprou e coloca o lucro no bolso. Mas se ela foi mal gerida, aconteceu alguma coisa ruim, então você toma um prejuízo, aí você escolhe, vai vender e arcar com esse prejuízo ou esperar para ver se a empresa se recupera. Então, agora que você já entendeu o conceito básico de renda fixa, renda variável, por que ter os dois na sua carteira? Porque na renda variável você vai focar em rentabilidade. O seu foco aqui não é segurança ou alta liquidez. Então, se você não está colocando aquele dinheiro ali para sacar no curto prazo e não tem tanta segurança, você quer alguma coisa em troca. E isso que você pode ganhar a mais é a rentabilidade, bem superior à renda fixa. Já na renda fixa, você tem mais segurança e pode ter mais liquidez. Existem investimentos de renda fixa com alta liquidez e baixa liquidez. Ou seja, você saca o dinheiro muito rápido ou tem uma carência, precisa esperar ali 2 anos, 3 anos, 5 anos, por exemplo. E por isso é muito importante ter os dois na sua carteira. Renda fixa, você foca mais na segurança. Renda variável, você foca mais na rentabilidade. Não queira buscar tanto retorno assim na renda fixa, tudo bem? Entendido isso, agora você precisa definir o quanto você vai ter de renda fixa e o quanto você vai ter de renda variável na sua carteira. Eu sei que você está procurando uma regra. É muito bom quando tem uma receitinha de bolo, né? Eu viro para você e falo, olha, tenha 70% de renda fixa e 30% de renda variável e é isso. Mas isso não funciona na prática. As pessoas, como eu já disse, têm perfis diferentes. Uns são mais conservadores, outros moderados, outros arrojados, e isso vai mudando ao longo da vida. A pessoa mais jovem, ela consegue aguentar, suportar mais volatilidade, porque ela tem muito tempo pela frente. Então, uma pessoa de 25, 30 anos, 20 anos de idade, ela pode ter uma parcela grande de renda variável na carteira. Já um senhor de 75, 80 anos de idade, ele já não pode ter tanto risco assim com o dinheiro dele, ele já não tem mais tanta força de trabalho ativa, ele já está numa fase de vida de usufruto do patrimônio que ele construiu. Então, os pesos de renda fixa e renda variável na carteira dessas duas pessoas, isso vai depender da sua tolerância ao risco, da sua idade, dos seus objetivos, para que você está investindo. Qual é o destino desse dinheiro? Ah, João, para ganhar mais dinheiro. Sim, mas você quer ganhar mais dinheiro para quê? Você quer comprar uma casa no campo, uma casa na praia, pagar uma festa de 15 anos para sua filha, fazer uma viagem específica, trocar o seu carro, ou só ter um valor ali parado na conta para te dar conforto psicológico de que dinheiro não será um problema para você na sua vida. Definindo esses objetivos e alinhando eles com a sua tolerância, o seu conhecimento para correr riscos, aí você define a porcentagem que vai para a renda fixa e a porcentagem que vai para a renda variável. Se ainda assim ficou meio vago para você, poxa, João, mas me dá uma referência aí, tudo bem. Existe uma regra chamada regra dos 80, que dessas regrinhas prontas é a que eu mais gosto. Você pega a sua idade, subtrai do número 80, o valor que der é o quanto você vai colocar em renda variável. Então, eu não gosto de regras porque elas engessam o seu planejamento, mas se for para ter algum direcionamento, um norte, a regra dos 80 é bem legal. Então, por exemplo, você tem 30 anos de idade, 30 menos 80 igual a 50. Você deixa 50% na renda variável, 50% na renda fixa. Definido isso, agora você tem dois grandes guarda-chuvas. O guarda-chuva da renda fixa e o guarda-chuva da renda variável. E abaixo deles você tem os ativos que cada classe representa. Debaixo aqui do guarda-chuva da renda fixa, você tem os títulos públicos e os títulos privados. Dentro dos títulos públicos, você terá Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA+. E nos títulos privados, você tem CDB,
CDB, LCI, LCA. A diferença dos dois, como você já sabe, um é oferecido pelo governo e o outro pelas empresas privadas. Já no guarda-chuva da renda variável, você também tem as classes: ações, fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. Você pode dolarizar a sua carteira a fim de ganhar com a alta do dólar e a desvalorização do real, que acontece com muita frequência. João, mas o quanto eu coloco em cada classe de ativo? Mais uma vez, depende dos seus objetivos, da sua tolerância ao risco, do seu conhecimento em cada uma dessas classes. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque vários estudos já comprovaram que 90% dos seus resultados vem da sua alocação estrutural de ativos e não da escolha individual. Você vai ser, eu vou comprar a ação A, a ação B ou a ação C. Estar exposto à renda variável no Brasil, exposto à renda variável nos Estados Unidos é mais importante do que saber se no Brasil, mas qual empresa que eu compro? Nos Estados Unidos, qual? Coca-Cola, Apple, Facebook? Isso tudo importa menos do que a sua exposição às classes como um todo. Quais ativos comprar é importante? Mas 90% dos seus resultados virá da sua alocação estrutural, a exposição àquelas classes de ativos, e não quais ativos específicos comprar. Então, defina essa porcentagem de cada ativo que você terá na sua carteira e seja fiel a ela. Siga o seu plano, não rasgue ele no meio do caminho. E aqui, quando você for fazer isso, não cometa um erro que é bem iniciante. Você se depara com uma oportunidade que você julga ser muito boa e, como dizemos no poker, você quer dar all-in. Você coloca tudo ali porque, isso aqui vai multiplicar, então para que eu vou escolher outras opções, sendo que essa é a vencedora? Você não tem bola de cristal, sempre cogite a possibilidade de que você pode estar errado. Então sempre respeite a diversificação. Se um ativo caiu, outros estão subindo para compensar essa queda. Nunca se concentre em um único ativo. Imagina investir tudo em uma única empresa e um belo dia descobrem que ela está envolvida em um escândalo de corrupção. Já vimos isso acontecer aqui no Brasil, com a Petrobras, por exemplo. Concentração é péssima no mundo dos investimentos. Jamais cometa esse erro. Quem sobrevive nos investimentos no longo prazo é quem diversifica. Você nunca pode estar exposto ao risco da ruína, de perder tudo que você tem por uma aposta que vai multiplicar o seu dinheiro por várias vezes. Agora você já passou pela parte mais difícil, que é montar a carteira. A partir de agora vem os passos mais fáceis, que é rebalancear. Com o dinheiro que você vai recebendo do seu trabalho, da sua força ativa, todos os meses você vai aportando de forma que você deixe as suas classes de ativos balanceadas. Por exemplo, você comprou uma ação A e ela se desvalorizou. No mês seguinte, você aporta nela para ela voltar a ter o mesmo peso que ela tinha. Outra ação subiu o valor. Ela tinha um peso de 5%, agora ela tem um peso de 6%, 7%. Deixa ela parada. Pega a outra ação que de 5% passou para 4% e coloca o dinheiro nela. E assim você vai aportando dinheiro naquilo que caiu. Sempre usando o dinheiro novo. E quando algum ativo subiu muito de preço, se ele não tem mais a possibilidade de continuar subindo, a tendência agora é que o preço seja corrigido, você realiza o lucro, você vende um pouco e coloca naquilo que caiu. Então você vai tentando sempre respeitar aquela porcentagem que você definiu. É muito importante que você tenha isso claro na sua mente, porque a tendência do ser humano é sempre colocar mais dinheiro naquilo que está subindo mais. E aquilo que começou a cair, você se desmotiva e fala, não, tá caindo, vai cair mais e eu vou perder meu dinheiro, não vou colocar mais ali não. Só que isso no longo prazo vai fazer você incorrer em vários erros. Isso é desrespeitar a alocação estrutural da sua carteira. E o último ponto é definir a frequência que você vai acompanhar, reavaliar a sua carteira. Você faz os aportes mensalmente, mas você não precisa estudar todos os ativos, tudo de novo. A cada 6 meses ou 1 ano, muitas pessoas deixam ali a data do aniversário como uma referência. Bom, de ano em ano eu vou revisando toda a minha carteira. Aí é um trabalho que demora mais porque é feito
de forma espaçada, mas é necessário. Algo que era bom ano passado, esse ano pode já não ser tão bom, pode ficar ruim ou ter oportunidades melhores. Então, de tempos em tempos, você vai revisitando e revisando a sua carteira. Agora você deve estar se perguntando, poxa, mas depois de tudo isso precisa de muito dinheiro para colocar em todos esses ativos. Não, existem ferramentas muito eficientes no mercado financeiro que possibilitam uma diversificação com baixo custo. E eu estou falando dos fundos de investimento. Você pode investir tanto em fundos de renda fixa, multimercado, fundo de ações, como nos ETFs, que também são fundos, só que listados na bolsa de valores. Você compra eles através do home broker. Dessa forma, por exemplo, quero me expor ao mercado de renda variável norte-americano. Você investe num ETF chamado IVVB11 e você já está comprando as 500 empresas mais negociadas com maior volume de negociação da Bolsa dos Estados Unidos. Então, não se preocupe em acumular uma grande quantia de dinheiro para começar a investir. Com pouco, como eu falei no começo do vídeo ali, 400, 500, 600 reais, você já consegue montar uma boa carteira de investimentos bem diversificada. O recado do vídeo era esse, eu espero que você tenha gostado. Se ele agregou valor na sua vida, te trouxe alguma informação, cogite se inscrever no canal. Te peço que faça isso, não te custa nada, mas ajuda muito no meu crescimento. Deixa um like no vídeo, assim o YouTube entende que ele foi relevante e distribui para mais pessoas. Isso dá uma força muito grande para o trabalho e eu fico muito grato por isso, de coração. Um grande abraço por ter acompanhado até aqui, um beijo, nos vemos no próximo vídeo.